Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que definiu Arthur Jorge como sua prioridade na busca por um novo treinador. Conversas com o Renato Gaúcho não avançaram por conta da alta pedida do técnico que está desempregado. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, o Arthur Jorge não tem multa rescisória alta no Catar? Sim. Para quebra do seu vínculo com a Al Rayyan, há necessidade do pagamento de 6 milhões de dólares. Mas o Vasco recebeu uma informação de que o Al Rayyan está bastante incomodado com o trabalho do Arthur Jorge e toparia rescindir o contrato de forma amigável sem que ninguém tivesse que pagar nada. Arthur Jorge é português, tem 54 anos de idade, fez excelente trabalho no Botafogo e tem um grande defensor em São Januário, Admar Lopes, o homem forte do futebol vascaíno. As tratativas estão em andamento, o Vasco já apresentou uma primeira proposta oficial e aguarda pelo retorno do técnico. Além de conversar com Arthur Jorge e com Renato Gaúcho, o Vasco também pediu informações a respeito de Marcelo Galhardo, treinador argentino que se despediu do River Plate na última segunda-feira. Difícil imaginar que tão logo o Marcelo Galhardo volte ao mercado de trabalho. Só para completar, esqueci de contar que o Al Rayyan de Arthur Jorge lá no Catar é apenas o quarto colocado no Campeonato Nacional, 28 pontos, 7 atrás do Al Saad, que é o líder. Marcelo Galhardo pode trabalhar no futebol brasileiro. Dá para dizer que o ex-técnico do River Plate não vai ter muito mercado na América do Sul, senão no Brasil. É que na Argentina, por conta da sua forte identificação com o River e por conta do seu patamar financeiro, está completamente descartado que ele volte a trabalhar na Argentina. Só para lembrar, nos tempos de River Plate ele ganhava perto dos 3 milhões de reais por mês, algo que apenas Abel Ferreira ganha em toda a América do Sul trabalhando no Palmeiras. Galhardo, que em sua primeira passagem pelo River Plate foi perto da perfeição, tira o time da Série B, ganha uma série de títulos nacionais e internacionais. Ele acaba se mudando para o Al Ittihad, volta para o River Plate, tanto no Al Ittihad quanto no River Plate nessa segunda passagem entre 24 e 26, nenhum título ganha. A tendência é que o Marcelo Galhardo espere por ofertas do futebol europeu, mas seu jeito de lidar com os clubes, ele gostaria de assumir a chave total do clube, para o time profissional, categoria de base, contratações. Esse é o modelo Marcelo Galhardo de ser. Isso faz com que vários times do futebol europeu não aceitem e não levem adiante a ideia da contratação dele. Diante desse cenário, não seria maluco imaginar o Marcelo Galhardo trabalhando no futebol brasileiro. O grande ponto é que ele já disse para pessoas próximas que não se vê trabalhando por aqui. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Pode estar pintando no mercado uma excelente alternativa para times daqui. E o Vasco não conseguiu avançar, pelo menos até agora, com o Renato Gaúcho. Vai haver uma reunião nas próximas horas para tentar fazer com que o Renato baixe um pouquinho sua pedida. É que o ex-treinador do Fluminense cogita, exige algo na casa dos 2 milhões de reais mensais. Hoje o Vasco tem uma capacidade financeira melhor do que a do final de 24 e início de 25, quando havia feito um convite ao Renato Gaúcho. Na oportunidade, Renato pediu 1,5 milhão de reais por mês, não houve acordo. Vale a lembrança de que o Vasco acaba de demitir o Diniz, que ganhava 1,2 milhão. Cruz Maltino também conseguiu uma economia de 1,5 milhão de reais com a saída do Felipe Coutinho, mas o presidente Pedrinho considerou a pedida do Renato Gaúcho extremamente alta e tenta convencê-lo, por meio do seu empresário, a reduzir essa pedida para algo na casa de 1,5 milhão de reais. Muita gente cravando que Arthur Jorge passou a ser a prioridade no Vasco. O grande problema é que ele trabalha no Al Rayyan e sua multa rescisória apenas para quebra do contrato por lá é de 6 milhões de dólares. E essa história de Arthur Jorge no Vasco, Wildenberto Andrade, entre os técnicos do exterior, é o favorito, é o preferido, eu diria, né? Mas o problema é a multa rescisória. O Arthur Jorge, vou até pegar direitinho aqui no meu, pera, filho. Vou até pegar no meu arquivo de Word, só para confirmar direitinho o valor da multa rescisória, quer ver? Arthur Jorge. Pera aí. Ó, multa de 6 milhões de dólares ou 32 milhões de reais no Al Rayyan. Cara, a menos que o Al Rayyan aceite liberá-lo sem custos ou reduzindo drasticamente a multa, não há nenhuma chance de o Vasco pagar 32 milhões de reais para quebra de contrato de um técnico. Não tem lógica. O Vasco não nada em dinheiro, o Vasco tem melhorado sua condição financeira, isso é inegável. O Vasco hoje tem conforto para pagar um valor mais alto de salário a um técnico, até porque passou a economizar 1,2 milhão com a demissão do Diniz e passou a economizar 1,5 milhão de reais por mês com a saída do Coutinho.
Então, houve um decréscimo da folha de 2 milhões e 700 mil reais. Mas é bem verdade também que o Diniz vai ter direito a 3 meses de salário por conta da quebra do contrato. Enfim, tem novidade sobre a SAF do Vasco? Zé Carlos Santana. Pois é, Zé, foi triste, foi dolorido, mas bora lá. Sobre a SAF do Vasco, tem algumas novidades super importantes. Negociação entre o Marcos Lamáquia, o filho do dono da Crefisa, com o Vasco é super séria, tá? E em estágio avançado. Nesse momento, o Vasco e o Lamáquia tentam chegar a um acordo para assinatura de um memorando de entendimento, tá? Essa é a ideia. Se esse memorando de entendimentos for assinado, é possível que o próximo passo seja levar aos membros os sócios do Vasco a possibilidade de uma votação para essa venda. Se houver aprovação, imagina-se que sim, o passo seguinte é fazer um leilão da venda da SAF do Vasco. Há essa obrigação legal da venda via leilão. E aí o Marcos Lamáquia, por ter apresentado a proposta, por ter participado de todo esse processo, teria a prioridade na compra do Vasco nesse leilão, tá? Outra coisa importante nesse aspecto, o Lamáquia promete investir cerca de 2 bilhões de reais em 5 anos. Ele pretende ficar com 70% a 90% das ações da SAF do clube. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas e aqueles 31% que eram da 777 e ficaram com a ACAP, que passou a controlar a massa farida da 777? Existem duas alternativas. Ou o Vasco espera por uma decisão da Justiça, que pode vir a favor, devolvendo esses 31% ao Vasco sem custos, mas em paralelo a isso, o Vasco e o Marcos Lamáquia negociam com a ACAP a possibilidade da compra desses 31%, num investimento de 60 a 90 milhões de reais. A 777 investiu muito mais do que esses 90 milhões de reais, mas a verdade é que esse dinheiro já foi usado, a 777 perdeu o poder do clube e hoje é uma empresa praticamente falida. Quem é o novo técnico do Vasco? Ricardo, ainda não há nada fechado, tá? O Vasco trabalha em algumas frentes. No Brasil, o favorito é o Renato Gaúcho. Já existiram tratativas. A ideia era oferecer um contrato até dezembro de 27. Questão salarial, que já foi um enorme problema em 2025. Não é que hoje é tranquila, mas já não é tão complexa. Outra possibilidade, aí no exterior, Arthur Jorge. O Arthur Jorge agrada demais aos dirigentes vascaínos, tá? Mas a multa rescisória dele é astronômica, não é uma operação fácil. E o Vasco quer Renato Gaúcho para treinar o Cruz Maltino no lugar de Fernando Diniz. Os primeiros contatos já foram feitos e o staff do Renato Gaúcho permitiu ao Vasco sonhar. Não se trata de uma operação fácil. Para o ano de 2025, Cruz Maltino já havia tentado contratá-lo sem sucesso. Na oportunidade, a pedida salarial do Renato Gaúcho acabou esbarrando o acordo. Nesse momento, com mais capacidade financeira, o Vasco se sente mais confortável para chegar próximo daquilo que o Renato Gaúcho pede. A ideia do presidente Pedrinho é ter um novo treinador o mais breve possível, de preferência até quinta-feira, quando o Vasco enfrenta o Santos no clássico dos desesperados do Campeonato Brasileiro. Você sabe, no domingo o Vasco faz a partida de volta contra o Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca. Na partida de ida, derrota por 1-0. Cheguei a contar para vocês no vídeo da manhã dessa segunda-feira que a dispensa do Fernando Diniz vai custar ao Cruz Maltino uma multa de 3 milhões e 600 mil reais. E Fernando Diniz foi demitido pelo Vasco da Gama. Derrota por 1-0 para o Fluminense na partida de ida das semifinais do Campeonato Carioca. O Diniz cai pela falta de resultados. Uma vitória nos últimos 7 jogos, uma vitória, 3 empates e 3 derrotas. Segunda passagem do Diniz por São Januário foi marcada por muito mais derrotas do que vitórias. 56 partidas, 17 vitórias, 16 empates e 23 derrotas. A pressão pela demissão dele era gigante e há bastante tempo o Pedrinho é quem resistia, mas não foi possível suportá-la. Quero contar sobre a multa rescisória do Diniz. O Vasco vai ter de pagar 3 salários ao treinador e sua comissão. O Diniz ganhava 1 milhão e 200 mil mensais, ele e seus auxiliares, ou seja, o custo vai ser de cerca de 3 milhões e 600 mil por mês. Com uma observação importante, a multa rescisória do Diniz caiu de dezembro para janeiro em 1 mês de salário. Se o Vasco suportasse até metade do ano, a demissão custaria apenas 2 salários. E a pergunta que você deve estar se fazendo, tá bom, Nicola, mas quem vai ser o técnico do Vasco? Entre os treinadores brasileiros, aqueles que em algum momento agradaram, Rafael Guanais, que trabalha no Mirassol, e Renato Gaúcho. Não há proposta. O nome do Demichelis também foi divulgado pelo canal Atenção Vascaínos. Demichelis, que é argentino, já esteve no Bayern de Munique B,
no River Plate e no Monterrey, atualmente desempregado. Quero falar agora sobre o Campeonato Carioca, que na teoria é mais justo do que o Campeonato Paulista em relação às semifinais. Afinal de contas, os 4 semifinalistas têm a chance de jogar em casa e fora para decidirem os classificados para a grande decisão. Mas, será que o Campeonato Carioca tem sido tão justo assim? Vamos observar o que está rolando, por exemplo, entre Flamengo e Madureira. O Madureira vai ter de jogar as 2 partidas contra o Flamengo no Maracanã. Não foi autorizado a jogar em seu estádio. Não sei se teria muita lógica receber o Flamengo numa semifinal de campeonato no estádio com capacidade pequena, mas jogar no estádio onde o Flamengo costuma atuar é uma clara inversão de mando. Já o Vasco da Gama enfrenta o Fluminense, partida de ida com o mando do Vasco sendo disputada no Newton Santos, estádio do Botafogo. Derrota por 1-0 no gramado sintético. O Vasco chegou a jogar por mais de 30 minutos com um homem a mais, não conseguiu reverter a derrota, o que causou a demissão de Fernando Diniz. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para registrar a sua opinião sobre o tema. O que você acha de o Flamengo jogar 2 vezes em casa contra o Madureira e do Vasco não poder atuar em São Januário no confronto contra o Fluminense? Informação importante no Vasco: Marcos Lamáquia, filho de José Roberto Lamáquia, dono da Crefisa e enteado de Leila Pereira, tem negociações avançadas para a compra da SAF do Vasco. A informação é do jornalista Gilmar Ferreira. Segundo a apuração dele, conclusão do negócio pode ser feita entre março e abril. Detalhe, a gente já está praticamente no mês de março. O namoro começou no ano passado. Para falar a verdade, o Lamáquia tem a vontade de comprar o Vasco desde o início da era Pedrinho. O Pedrinho ainda nem havia sido eleito presidente do Vasco e as conversas com o pai do Marcos Lamáquia, o Zé Roberto Lamáquia, já haviam começado. Num primeiro momento, o Zé Roberto havia cogitado comprar os name rights do estádio. Não avançou. Depois de patrocinar o Vasco, também não avançou. E muitos desses não avanços estavam associados à pressão de conselheiros do Palmeiras em relação à presença de José Roberto Lamáquia no Vasco, tendo a sua esposa, a Leila Pereira, como presidente do Palmeiras. A solução encontrada para não criar um conflito de interesses foi colocar Marcos Lamáquia na parada. E é o filho do Zé Roberto Lamáquia quem trata a compra do Vasco com o Pedrinho e também com a 777 ou a CAP, empresa que passou a administrar a 777 praticamente falindo. Preciso completar contando que o Vasco, além dessa questão da venda da SAF, trata em caráter de urgência a busca por um técnico. Renato Gaúcho é o plano A, B e C, e as tratativas são para que ele assuma o Vasco com um contrato até dezembro de 27. No ano passado, o Vasco tentou contratá-lo e se assustou com a pedida de R$1,5 milhão por mês. O Renato não vai baixar em 1 centavo sua pedida. A verdade é que hoje o Vasco tem condições financeiras melhores e acaba de ter uma baita economia na sua folha com as saídas do Felipe Coutinho, que ganhava R$1,5 milhão por mês, e do Diniz e sua comissão técnica, que custavam R$1,2 milhão. O que você pensa sobre Marcos Lamáquia à frente da SAF do Vasco? E Renato Gaúcho, como técnico, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? O que falta para Marcos Lamáquia, filho do dono da Crefisa e enteado de Leila Pereira, se tornar dono da SAF do Vasco, que dá para garantir que as negociações estão, de fato, em estágio avançado. As partes negociam nesse momento a assinatura de um memorando de entendimentos que permitiria ao clube chamar uma Assembleia Geral de Sócios para votar a venda da SAF Cruz Maltina. Importante registrar que, se aprovada pelos sócios, a SAF vascaína iria a leilão, mas tendo Marcos Lamáquia como prioridade na compra. Operação que poderia gerar um investimento de R$2 bilhões ao longo dos 5 próximos anos. Lamáquia está disposto a ficar com 70% a 90% das ações. Você pode estar se perguntando sobre os 31% que pertencem à 777. A empresa faliu e foi assumida pela ACAP. Existem 2 alternativas para esse cenário. A primeira delas, de a justiça dar um parecer a favor do Vasco, repassando esse percentual para o clube por conta da falência da 777. Mas existe uma outra negociação envolvendo o Vasco, Lamáquia e a ACAP. As partes, Vasco e Lamáquia, estão dispostos a pagar entre 60 e 90 milhões de reais para recuperarem os 31% das ações. A tendência é que esse acordo avance nos próximos dias, semanas, e até a metade do ano tenhamos o Vasco com um novo dono. Há quem imagine, inclusive, que todos os últimos investimentos de contratações importantes já tenham participação do filho de José Roberto Lamáquia. O pai
que é dono da Crefisa, monitorava a chance de investir no Vasco já há bastante tempo, ainda quando o Pedrinho era apenas um candidato à presidência. Num primeiro momento ele cogitou se tornar dono dos name rights de São Januário e depois até em se tornar patrocinador do clube. Repercussão entre dirigentes e conselheiros do Palmeiras ficou ruim para ele e para Leila Pereira. No fim das contas, o filho dele, Marcos Lamáquia, é quem está mais perto de assumir o Cruz Maltino. Você gosta da ideia? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza?